Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Abroadcast, o meu podcast. Um podcast onde a gente trata dos pontos de vista, das ideias, das opiniões, das vivências que eu tenho enquanto mulher negra morando fora do Brasil. Meu nome é Bel Oliveira. Se você tá aqui, provavelmente você me conhece de alguma rede social ou do meu canal. A rede social em que eu sou mais ativa é o Instagram, que é Bel Ferrolive, com V mudo no final. Também tô presente lá no Twitter, que é @belxiquis. E antes da gente tratar do tema que eu vou falar hoje, que é exatamente sobre a questão de morar fora e das pessoas terem visões que são um pouco romantizadas do que é morar fora, eu queria falar que esse podcast vai estar disponível, além dos links que eu coloco nas minhas redes sociais, como eu já acabei de falar, no Instagram, que é @belferrolive. Também tá no perfil do podcast no Instagram, que se chama abroadcast.bel. A gente coloca o link na bio, quando você clica, você já é redirecionado automaticamente pro site e você consegue ouvir. Eu disponibilizo o link do podcast também lá no meu Twitter. Se você não quiser ouvir direto pelo link, o podcast está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Radio Public, no Breaker e no Pocket Casts. Então agora que você já sabe todos os lugares em que você pode ouvir esse podcast, vamos às considerações do dia. A primeira coisa que eu queria falar antes de começar é que eu tô na Itália nesse momento e vocês que me acompanham há algum tempo no canal ou no Instagram sabem que aqui eu divido casa com outras pessoas. Então se em algum momento tiver barulho de porta, de conversa e tudo mais, tentem ignorar, porque não tem muito como eu controlar esses ruídos, apesar de eu estar dentro do meu quarto com a porta fechada, enfim, né? Então agora vamos ao tema do dia. Eu recebo muito frequentemente comentários lá no canal do YouTube ou recebo mensagens no direct do Instagram de pessoas que me colocam para pensar sobre certas coisas, né? Obviamente, todos os comentários e interações que a gente tem na internet, de alguma maneira colocam a gente para pensar, mas as afirmações mais frequentes são: eu só vou ser feliz quando eu for embora do Brasil. As coisas só vão dar certo para mim quando eu for embora do Brasil. Ah, que bom que você conseguiu ir embora do Brasil. Agora sim a sua vida vai dar certo. Eu tento não ser aquela pessoa que passa uma imagem falsa da minha vida, porque eu acho que é sem sentido, mas eu também, de fato, não coloco os momentos ruins, os perrengues, as coisas. Já falei sobre isso, né, no outro podcast. E eu fico pensando que esses momentos que eu mostro talvez deem a entender que eu estou no paraíso, né? E que a felicidade só pode ser alcançada quando, enfim, você entrar no avião, atravessar o Atlântico e chegar aqui na Europa, e assim você vai começar a viver o seu conto de fadas. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo aquilo que a gente transmite na internet é programado. A não ser que você esteja num reality show, e aí nesse reality show tem um momento lá em que não é editado, que é quem paga extra, né? Tipo o pay-per-view, uma pessoa que paga pra assistir 24 horas por dia. Não é possível editar 24 horas por dia. Mas se você transmite no horário X a sua vida, tipo as Kardashians, né? A família lá da Kim Kardashian, que elas ficaram famosas no mundo inteiro porque tem um reality show, acho que Keeping Up with the Kardashians, eu nunca assisti, sei lá, não me lembro também, mas assim, não sou a fã das Kardashians, não sei qual é a função delas no mundo, porém, não estou aqui pra criticar as Kardashians, é só pra gente observar que, até onde eu sei, uma delas ficou grávida, uma ou duas delas, e elas são pessoas mundialmente famosas, e as pessoas não puderam confirmar que elas estavam grávidas, agora eu não sei qual delas que ficou grávida, e ainda assim, elas conseguiram esconder uma coisa como uma gravidez, que é uma barriga que cresce, né? As pessoas andando na rua sabem que você tá grávida porque a sua barriga tá enorme, tá redonda, tem um bebê ali dentro, todo mundo sabe que a pessoa tá grávida. E aí, voltando pro que eu tava falando, quando a gente transmite a nossa vida na internet, e aí seja no YouTube, seja nos stories, seja no Facebook, a gente escolhe o momento que a gente quer mostrar pras pessoas. Então, quando a gente acredita que a felicidade significa que a gente vai mudar de país, é preciso repensar o que é felicidade. Tudo bem que felicidade é um conceito bastante subjetivo, né? Cada pessoa tem o seu conceito de felicidade. Pra mim, felicidade pode ser pegar minha bicicleta e fazer uma trilha aqui por perto, num lugar plano, onde eu não tenha que subir ladeira, porque eu sou preguiçosa, não é mesmo? Mas pra outras pessoas, felicidade pode ser, sei lá, comprar um jatinho de 100 milhões de dólares. Eu não tenho a menor ideia de quanto é que custa o jatinho. Tô chutando bem alto, porque acredito que não seja uma coisa barata, que se fosse barato todo mundo tinha, né? Quando a gente acredita que a felicidade tá só no momento em que a gente alcançar o próximo passo, a gente tá deixando de viver o momento. E aqui eu não quero ser aquela coach que fala, nossa, não sei o que, tenho tudo contra os coaches, na verdade. Não tudo contra, mas eu não gosto do negócio de coach, não. Eu acho que a gente consegue, se colocar um pouquinho a cabeça pra pensar, a gente consegue organizar a nossa vida sem que as pessoas façam falsas promessas a respeito de um futuro que não pode ser padronizado pra todo mundo. Cada pessoa vai seguir uma estrada, então o coach não tem como botar todo mundo no mesmo balaio e falar, faz isso aqui que todo mundo vai ter sucesso, né? Eu entro assuntos nos outros, desculpa, gente, a minha cabeça funciona assim. Então, quando a gente fala que felicidade é mudar de continente, a gente esquece que a felicidade, sim, pode ser mudar de
continente. Eu não vou negar que aqui eu sou uma pessoa feliz, mas eu também era uma pessoa feliz no Brasil. Eu não mudei do Brasil porque eu me sentia infeliz. Na verdade, a minha vida era muito confortável, eu tinha minha família por perto, eu tinha os meus amigos por perto, eu tinha uma faculdade, eu tinha um trabalho, eu tinha... Enfim, eu estava totalmente ambientada porque era o meu país, né? Nem a língua difere, por mais que você more num estado ou em outro, que fale, sei lá, tem sotaque, tem gíria, mas a gente entende porque é a nossa língua, a língua que a gente nasceu, que a gente fala desde que, né, falou a primeira palavra. Quando eu mudei pra cá, entre 2013 e 2014, eu mudei porque eu estava num relacionamento com uma pessoa, e aí esse relacionamento se revelou um relacionamento absolutamente tóxico e abusivo, e aí eu tive que recomeçar, quando saí desse relacionamento, recomeçar do zero. Eu nunca fui a pessoa que pensou muito assim, fiz planos a longo prazo. A minha terapeuta vem falando sobre isso comigo há vários, né, desde que a gente começou a fazer terapia, na verdade, que eu não consigo fazer planos. Pra mim, longo prazo são 6 meses. Pra ela, longo prazo são, sei lá, 5, 10 anos. Então, quando eu saí do Brasil pra vir pra cá, eu não tinha pensado, por exemplo, que se eu der um passo X, a consequência do passo X é que lá na frente vai ter o desdobramento Y, né? Porque assim é a vida, você faz uma escolha e cada escolha traz uma consequência daquilo que você pensou ou não pensou. No meu caso, eu nunca pensei nas consequências das minhas escolhas, pra ser sincera. E aí eu mudei pra cá sem ter um plano B, sem pensar que o relacionamento talvez, enfim, qualquer coisa pudesse acontecer, porque assim é a vida, né? A gente tem que pensar que sim, pode dar certo, mas também pode dar errado. Viver fora do Brasil é uma aventura, você precisa estar disposto a correr riscos. E aí quando você está disposto a correr risco, você precisa saber que quando as coisas vão dar errado, se em algum momento der errado, você tem que saber como é que você cobre aquele rombo ali, né? Porque você vai estar no meio do mundo, talvez você esteja sozinho, talvez você esteja acompanhado, mas você precisa resolver o problema, e aí você meio que fica perdido se você não tiver um plano exato, uma perspectiva de futuro melhor que a minha, que eu tô falando do meu caso pessoalmente. Esse relacionamento acabou, eu mudei de país novamente, e aí lá nesse país que eu mudei, que foi Portugal, eu conheci pessoas que me ajudaram muito, que me deram a mão no momento que eu tava realmente na merda, e aí essas pessoas me levaram adiante, eu conheci meu namorado, e aí muitas coisas aconteceram na minha vida, acabei mudando pra Itália, e aí aqui eu tô fazendo faculdade, enfim. Todas essas coisas que eu tô contando de maneira resumida levaram alguns anos, e eu não estou contando a parte ruim, só fazendo uma cronologia muito rápida, sem entrar em detalhes, porque não é necessário entrar em detalhes, né? Como eu tô falando. A gente só mostra aquilo que quer, a gente só fala aquilo que a gente acha conveniente, mas só pra vocês entenderem que não foi como, sei lá, pisar num caminho cheio de pétalas de rosas, com passarinhos cantando e tudo mais. Não foi assim. Eu passei por dificuldade, eu não tive planejamento, eu não tinha um trabalho, eu mudei pra cá confiada em um relacionamento que eu tinha, um relacionamento que não era um relacionamento de 2 meses, 3 meses, era uma pessoa que eu já tava junto há 2 anos praticamente, e mesmo assim deu merda. Eu não fui pra internet falar que isso aconteceu. Na época eu não tinha canal, eu tinha só Facebook, e eu postava sempre os poucos momentos que eu tinha de felicidade, de alegria, que eu tava fazendo alguma coisa, que enfim, no momento que eu não tava voltando pra casa tarde da noite na chuva, depois de passar o dia todo procurando trabalho, ou sei lá, que eu tava cansada, que eu tava fazendo milhares de coisas, ou pedindo dinheiro emprestado pra amigos, ou fazendo um bico aqui, um outro ali, pra que eu conseguisse sobreviver. Eu não contei essas histórias na internet porque eu achei que não precisava. E aí, quando a gente não conta essas histórias na internet, as pessoas acreditam que tudo é felicidade, e nem tudo é felicidade. Com esse podcast aqui, eu não tô querendo dizer pra você não vir. Você se achar que você tem que mudar de país, que a sua felicidade se encontra aqui, realmente eu aconselho que você reveja o que é felicidade, né? Porque para além das partes boas, que são as partes que a gente vive em algum momento, né? Se não vou negar que existem muitas partes boas e que hoje, nesse momento da minha vida, eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida, depois de passar um monte de perrengue. Para além das partes boas, tem as partes ruins. Como é que você vai lidar com as partes ruins? Você tá preparado psicologicamente? Você tá preparado financeiramente? Você tem suporte emocional de alguém? Você pode desabafar? Você pode contar com alguém? Você tem uma mão estendida no meio do caminho? Por exemplo, se você tiver, não sei, um problema psicológico, uma depressão, aí você tá no Brasil, o Brasil não é mais pra mim, não serve mais pra mim, eu preciso mudar. Você acha que se você não fizer um tratamento psicológico antes de sair do Brasil, quando você chegar na Europa, a sua depressão vai ser automaticamente curada? Eu acredito que isso seja
impossível de acontecer. Ou sei lá, você tem um problema com a sua família, você quer se afastar da sua família por tudo, e depois você se afasta e você percebe que você poderia ter conversado, você poderia ter dialogado. Tô dando exemplos assim, né, que, enfim, são exemplos que vêm à minha cabeça agora, mas tem milhares de situações que a gente acha que talvez só indo embora do Brasil para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta finalmente livre, para que a gente finalmente possa sair desse país e não sei o quê. E aí a gente precisa entender que as coisas não funcionam dessa maneira. Uma outra coisa que a gente precisa parar para pensar é no nosso complexo de vira-lata, de achar que tudo no nosso país é pior do que no país dos outros. E existem coisas ruins aqui também. A gente tem que parar de ficar exaltando os outros, o europeu, o norte-americano, o não sei quem, em detrimento do povo brasileiro, né? Eu não sei, eu não tenho esse deslumbramento de achar que tudo aqui é melhor. Eu cheguei num ponto em que eu consigo ver perfeitamente que sim, aqui é uma sociedade que eu gosto de viver. Não tô falando da Itália, porque todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de morar na Itália por milhares de motivos que eu já falei. Todo mundo tenta me convencer que não, que é bom, e essas pessoas geralmente são turistas. E eu sempre falo, enquanto você é turista, tudo é maravilhoso, porque você tá de férias. Onde é que quando você tá a passeio num lugar, você vai se sentir mal, você vai se sentir desconfortável? É muito raro que isso aconteça, né? Quando você tá de férias, você tá curtindo o momento, você não tá vivendo a realidade da cidade, do país, é uma realidade paralela. Mas quando você muda pra cá, a coisa é diferente. E aí eu não gosto de morar aqui, porque as pessoas, no geral, têm características que eu não suporto. É uma outra história. Eu acho que a gente devia parar pra fazer esse exercício em qualquer sociedade que a gente passe. A gente tem que contrapesar, né? Sei lá se a palavra é essa. Tem que colocar na balança e saber que tudo na vida tem parte boa e parte ruim. Uma outra coisa que acontece muito comigo é que eu recebo inbox de pessoas me falando: Bel, é o seguinte, eu vi o seu canal, eu vi que você viaja, não sei o quê, eu só falo português, eu não consigo falar nenhuma outra língua, eu não sei, acho que eu nunca vou aprender, mas aí eu tô pensando de mudar ou pra França, ou pra Alemanha, ou, sei lá, pra qualquer outro país, Austrália, vamos dizer. Onde é que você acha que eu devo ir? Eu fico pensando como é que as pessoas chegam na ideia de mandar uma mensagem como essa pra mim, pra que eu, que uma pessoa que elas não conhecem somente pelo contato da internet, e não me leve a mal, porque eu realmente gosto de ter contato com as pessoas. Eu deixo meu inbox no Instagram aberto justamente para que a gente tenha contato, para que a gente consiga ter uma interação. Todo mundo que me manda mensagem eu respondo. Todo mundo, absolutamente todo mundo. Ninguém fica sem resposta, porque eu gosto de ter contato, saber o que as pessoas, né, estão, enfim, achando do canal, ou dos stories que eu faço, ou enfim, de qualquer coisa que eu comente ali naquele ambiente. Quando você pensa em sair do país, a primeira coisa que você tem que ter, além de planejamento financeiro e não sei o que, e várias outras coisas, a primeira coisa de todas é ter responsabilidade para decidir o que você quer. Você não pode jogar a responsabilidade de uma mudança de país nas mãos de uma pessoa que você nem sabe quem é, sabe? Eu posso passar o tempo inteiro fingindo ser uma pessoa que eu não sou. E daí eu te falo, não, vai pra França, que lá é maravilhoso, todo mundo fala português, você não sabia, não? Você vai achar emprego na primeira semana e não sei o quê. Quando isso tudo é mentira. Mas a minha questão é só como é que as pessoas tentam terceirizar a responsabilidade de tomar uma decisão importante, como é mudar de país. Não se pode terceirizar decisões a respeito da sua própria vida. Você não pode passar essa responsabilidade pra ninguém. Ninguém vai poder decidir por você. Eu já fiz a minha escolha. Eu mudei de país algumas vezes, porque algumas coisas deram certo, algumas coisas deram errado. Então, eu, no momento que achei que podia decidir e que tinha condições, tanto financeiras como apoio emocional, psicológico, eu mudei. Em alguns lugares eu não sabia falar a língua, mas eu tenho muita facilidade de aprender a língua, então rapidamente eu aprendi. Isso aconteceu comigo. Todas as experiências que eu conto, tanto no Instagram quanto no canal, são experiências minhas, são pessoais e intransferíveis. O que aconteceu comigo é provável que não se repita com mais ninguém. Vai acontecer de maneira diferente com você. Pode ser que aconteça parecido com o que aconteceu comigo, mas, né, é aquilo que eu tô falando. É pessoal, é intransferível. Cada pessoa vai viver uma situação de uma maneira diferente. Quando você pensa a respeito de mudar de país, é preciso colocar várias coisas na sua lista e observar se você tem essas coisas. Você tem planejamento? Você tem uma quantia reservada em dinheiro? A gente não pode negar que é preciso ter dinheiro para mudar de país. Não é preciso ser milionário, mas é preciso ter alguma reserva de dinheiro se não tiver ninguém que te ampare financeiramente. É preciso também ter a certeza de que você nunca mais vai ter certeza das coisas, né? Porque até que você se adapte, tudo é muito novo. Você é uma criança caminhando por um caminho que você não conhece. Pode ser que tudo dê certo, mas pode ser também que tudo dê errado. Se tudo der errado, como é que você vai lidar? Tem a questão, no meu caso, de ser uma mulher negra, e aí nos países que eu já passei, o país em que eu menos consegui me adaptar em relação à sociedade é a Itália. Os italianos, de maneira
maneira geral, são racistas, mas aí eu também não posso generalizar porque eu não conheço todos os italianos do mundo, eu não conheço a casa de todas as pessoas, mas as pessoas com as quais eu cruzei até hoje, a grande maioria são racistas. E é difícil pra mim viver num país onde as pessoas falam abertamente que o negro não é bem-vindo, por mais que eles tenham a ideia muito imbecil de que brasileiro não é negro, brasileiro é brasileiro, que é uma coisa que eu fico realmente... Imagine a minha cara aqui de felicidade quando eu escuto essa frase, né? Enfim, mas até que eles consigam entender que eu não sou negra, entre aspas, porque não sou da África, mas que sou brasileira, eles já me destrataram. E aí tanto faz pra mim se eu sou da África ou se eu não sou da África, a cor da minha pele é a mesma, os meus ancestrais vieram da África em algum momento, eu me sinto bastante incomodada com a situação, mas eu não posso fazer nada a não ser terminar a minha universidade, depois ir embora daqui e esquecer que eu morei nesse país. Essas são coisas também que você tem que pensar. Eu acho que muitas pessoas têm uma visão muito romantizada do que é morar fora, porque geralmente quem faz vídeos e programas e documentários e coisas mostrando o exterior, geralmente não vive a vida cotidiana daquele lugar, né? Não mora no lugar, tá lá só a passeio. Quando você tá a passeio, tudo é maravilhoso, como eu já falei. Ou existe ainda a opção de serem pessoas brancas, né? E aí, quando você é uma pessoa branca, a sua visão de mundo, de turismo, especialmente num país que é branco, é uma outra visão. E sei lá, eu quando mostro nos meus vídeos de viagem, por exemplo, mesmo que eu mostre a Itália, mesmo ciente de todos os problemas que eu tenho aqui, eu não mostro as coisas ruins, porque de fato as coisas ruins não interessam para um vídeo de turismo. Quando eu quero mostrar coisas ruins ou falar do meu cotidiano, coisas que acontecem no meu dia a dia, eu faço vídeos de rotina que tem muito mais a ver da gente englobar tudo e falar das coisas que acontecem, dos problemas e não sei o quê, porque um vídeo de turismo, o foco não é mostrar as coisas ruins, e sim mostrar o que um turista pode fazer quando ele vier, seja ele branco ou preto, ou de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer lugar do mundo. Se quer mudar de país, realmente é preciso pensar como é que se faz, né? Sem ignorar fatores como planejamento de dinheiro, de saber onde é que você vai morar, de saber quais são os passos que você vai dar quando chegar lá, saber se você consegue falar o idioma. Essas são as dicas práticas e, para além dessas dicas, não terceirizar a responsabilidade de uma mudança de país e nem imaginar que a sua felicidade só vai ser completa ou só vai acontecer quando você mudar de país. E muitas meninas também me vêm com e-mails e mensagens que, porque eu só vou ser feliz quando eu casar com um homem estrangeiro e não sei o que. Essa ideia é uma ideia que pode te levar para um relacionamento merda e abusivo, porque você acha que aqui só tem homem que é maravilhoso e que o caráter dele é incrível e que ele não tem nenhum defeito porque ele é estrangeiro. Isso não é verdade. Como eu tô falando aqui, o caráter das pessoas independe da nacionalidade. Então, basicamente, eu acho que era isso que eu queria falar. Hoje eu tô um pouquinho cansada pra falar, porque eu tô meio doente, né? Assim, tô sentindo uma dor muscular. E aí ontem eu fui ao médico e aí, enfim, tô tomando um remédio e esse remédio me deixa um pouquinho com sono. Acho que é um anti-inflamatório, mas tá tudo bem. É isso por hoje. Essa semana eu vou tentar colocar vídeo no canal. Acompanhe a gente nas redes sociais. Mais uma vez eu fico agoniada porque aqui a gente não pode apontar pra baixo, mostrar onde é que a gente estão as redes sociais, mas enfim, mais uma vez repito, o meu Instagram é @belferrolive com V mudo, o Instagram do Abroadcast é abroadcast.bel, o meu Twitter é @belxiquis, o canal também é belxiquis lá no YouTube. A partir da próxima semana eu vou tentar gravar coordenadamente vídeo e imagem e vou colocar o vídeo sem corte para as pessoas que são padrinhos do canal. Se você quiser ser padrinho do canal também, você pode passar lá pelo Padrim, que é padrim.com.br/belxiquis e apoiar o canal, o apoio a partir de R$1. Então eu vou usar as imagens e as coisas que eu não cortar aqui do podcast como uma das recompensas para quem é padrinho do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Me falem se ficou bom, se ficou ruim o áudio. Acho que a maneira de falar aqui, que se você ouvir pelo link, pelo Anchor, tem como deixar a mensagem de voz. Mas se você quiser, você pode também me mandar pelas redes sociais a sua opinião, o que é que você achou. Enfim, compartilha por aí, manda pros amigos no WhatsApp, envia pra galera que você conhece, que quer morar fora, que acha que aqui que é o lugar da felicidade, nenhum outro lugar poderá fazer essa pessoa feliz. E a gente se vê na próxima semana e no YouTube ainda essa semana. Um beijinho, tchau, tchau!